vamos ler com os irmãos o livro de Samuel. Primeiro Samuel. Capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler uma passagem do Antigo Testamento, uma história. O que aconteceu com a nação de Israel quando estava na desobediência. Acreditaram que com a presença de um objeto, como muitos acreditam, na rebeldia contra Deus, pensam que uma ferradura, uma figa, rabo de coelho, ou Salmo 99 atrás da porta vai dar sorte. A sorte está com aqueles que temem o Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro a peleja aos filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló. Siló, irmãos, aonde é o nome de um lugar onde estava a tenda e onde estava a arca da aliança. E trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial do exército, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filhos de Israel, e foi ferido então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Poder sentar. Aleluia. Nós falamos ontem que muitas pessoas ouvem e veem de longe as obras de Deus. Deus trabalha entre as nações, no mar, no sol, entre as pessoas, nas famílias. O Senhor está trabalhando em toda a face da terra. Deus abate a uns, eleva a outros. Deus humilha uns e ergue alguns. A Escritura diz que nem do Oriente e nem do Ocidente vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A uns ele abate e a outro ele exalta. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Amém. Quando Ele quer, levanta um chefe da nação e abate outra nação. Quando Ele quer, Ele derruba uma nação e levanta outra. A Escritura diz que Ele faz com que os nobres, os príncipes, andem a palpadelas, como cegos. Faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz isso. Glória. Aqui nós temos uma história em que o povo de Israel estava enterrado no pecado.
A Arca da Aliança era um objeto sagrado. Nós sabemos da história que os filisteus, depois da guerra, levaram a arca. E porque eles colocaram a mão nela e olharam para dentro dela, Deus amaldiçoou o povo. Mas por que então não é que o povo de Israel perderam em 2 guerras? Primeiro quase 4.000 homens, depois uma multidão de milhares, por causa do pecado. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem doença, nem diferença, e nem esse corpo de carne, porque o autor da vida vai trocar esse corpo nosso com um corpo semelhante ao dos anjos, um corpo imortal. Mas, irmãos, o pecado ele gera morte. O pecado é como uma mulher grávida que vai dar à luz um filho. Então, quem pratica o pecado sempre colhe o fruto do pecado. Há pessoas que sofrem a vida toda porque viram as costas do Senhor. Israel estava sofrendo. Os filisteus apertaram com Israel. Foram ao pelejo e foram derrotados. E os anciãos, por que o Senhor nos feriu? Eles tinham consciência que foi Deus que deu a vitória ao inimigo e derrotou eles. Tanto que eles falaram, por que nos feriu o Senhor? Mas não foram consultar a boca de Deus. Tem gente que ora a Deus, mas não pergunta, não vai examinar o que é que está acontecendo. Como vai receber uma libertação? É preciso questionar a nós mesmos. Como eu estou diante de Deus? O que eu andei fazendo? O que eu ando fazendo? O que eu ando falando? O que eu ando pensando? Matutando na minha cabeça, no meu coração? Está certo? Diante de Deus? Deus está se agradando de mim? Minha vida está de acordo com a vontade do Senhor? Esses tempos, como eu falei com os irmãos ontem, lá no Mercado do Oeste, uma irmã, que foi da Deus e Amor, agora está em outra congregação, eu disse para ela, irmã, a senhora está pintando o cabelo, irmã? A pintura é uma mentira. A senhora está tapando a verdade com a mentira? O Senhor tem falado que todas as mulheres estão com pinturas, com vaidade, não vão entrar no reino dos céus. Todas. E os homens também. Então é necessário abandonar essas coisas. E ela então fez o conserto, porque é importante nós irmos na nossa falha e consertar. Não é? Se nós temos uma ferramenta, por exemplo, hoje nós consertamos as enxadas, colocamos cunha porque uma estava quebrada, o enxadão estava ruim, cortamos aquela parte que estava ruim, colocamos novamente o enxadão no lugar, colocamos a cunha, ficou perfeito. Isso é um conserto. Então, se tem uma coisa quebrada na nossa vida, nós temos que consertar. E o povo de Israel não queria consertar, ele não queria abrir a mão. Estavam presos igual um macaquinho, mas não queriam abrir a mão do seu erro. Queriam se livrar do problema. Queriam a bênção, mas não queriam largar o pecado. Tem pessoa que vem a um culto, dizendo assim, pô, já fiz a minha parte. Pronto, agora estou bem diante de Deus. Mas não larga o pecado, não abre a mão do pecado. A Escritura diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados ou fechados para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as transgressões, faz divisão entre vós e Deus, de maneira que Deus não ajuda enquanto houver a transgressão. Aquele homem que foi curado, Jesus diz, vai, depois que ele encontrou ele curado, você vai para... O povo de Israel sofreu uma derrota. A segunda foi pior, porque eles não abandonaram o pecado. Eles acharam que, trazendo aquela arca, aquele objeto sagrado todo de ouro, com 2 querubins em cima, por causa daquilo ali, Deus iria dar a eles a bênção. É igual uma pessoa que põe um Salmo 91 na porta bem grande, compra aqueles folhetos, Salmo 91. Esse dia até a irmã Socorro, ela vai ouvir isso. Estava conversando comigo, pedindo oração para sua filha, e ela disse para sua filha para orar o Salmo 91. Eu falei, irmã, não diga para ela orar o Salmo 91, ele não tem efeito nenhum. Aí comecei a explicar para ela entendeu, ela entende bem.
graças a Deus. Mas eu expliquei para ela que não adianta fazer essas rezas de Salmo 91, salmos específicos, reza de São Francisco de Assis, reza da macumba, tem reza de macumba, reza de feiticeiro, tem um monte de rezas por aí, tem livros de rezas. A oração e a reza, rezar, não é conversar, é falar com Deus. Você tem que falar o que está aqui dentro do seu coração. E não adianta nós ficarmos repetindo palavras bonitas como muitos crentes fazem. Nós temos que falar o que estamos sentindo no coração. Aquilo que está dentro do coração. Está com vontade de matar alguém, chega para Deus e diz: Senhor, eu estou com vontade de matar aquele desgraçado, Senhor. Mas eu sei que eu não posso fazer isso porque eu vou pecar contra ti. Senhor, me ajuda, por favor, que eu não quero, Senhor. Eu quero, não quero, eu estou com raiva, mas tira essa raiva de mim. É isso que Deus quer. Ele quer a sinceridade. Se a nação de Israel chegasse e disse: Senhor, nós estamos pecando mesmo, Senhor, realmente nós estamos pecando, a gente gosta, mas ajuda a abandonar isso, Senhor. Por favor. Aleluia! E nós vamos nos esforçar, mas tira isso do coração. Se fossem sinceros, confessando aquilo ali, pedindo ajuda, porque uma coisa é a pessoa está gostando de fazer aquele pecado, mas ele não quer confessar, não quer falar com Deus, ele não quer abandonar. Quando ele sabe que aquilo ali gera um perigo muito grande, então ele toma um susto. Opa, então o meu problema está aqui, eu tenho feito muito isso. Senhor, mas como eu largo isso? Sou viciado nisso, me ajuda, por favor, eu quero estar liberto disso, me ajuda. Irmãos, ora por mim, eu tenho feito isso assim, assim, eu quero me ver livre disso. Aí Deus opera. Tem pessoas que não querem um compromisso com uma igreja, com um pastor, com irmãos, não quer se envolver com nada. Então o que ele faz? Ele bota um versículo na casa dele, ou então manda fazer uma figa, bota lá pendurada, aquela figa, né? Ou a ferradura do cavalo atrás da porta, ou anda com um rabinho de coelho como um chaveirinho, né? Como se aquele objeto, o coelho foi morto, tadinho. O rabo do coelho vai dar sorte. Alguém matou o coelho, comeu o coelho, e o rabo do coelho vai dar sorte. Alguém pegou um pedaço de madeira, cortou a árvore, matou a árvore, deixou a árvore secar, fez uma figa. Eu sei fazer, porque eu sou escultor, né? Fez a figa, tudo bonitinho, e agora bota lá pendurado, agora vai dar sorte. O outro vai lá no artesão, já me pediram, mas nunca fiz, faz aquelas carrancas com aqueles dentes assim, ou bota na embarcação, ou bota na porta do mercado, ou da sua loja, como que aquilo ali fosse resolver um problema, algo que foi feito, precisou ser talhado, precisou levar várias marteladas e corte do formão, agora vai me resolver o problema? Eu vou e faço um boneco e digo: esse aqui é o Padre Cícero, essa aqui é a Virgem Maria, esse aqui é o Santo Antônio, São Jorge. Eu fiz, eu esculpi, eu cortei a madeira, eu dei forma à madeira, pintei a madeira, o outro pedaço da madeira queimei, joguei no lixo, ou então fui lá no meu fogão a lenha, queimei com outro pedaço que sobrou e cozinhei o feijão, e comi o feijão. Agora a parte que ficou, que eu esculpi, é meu Deus. Então eles tiveram a Arca do Concerto como uma idolatria. Aquilo que era sagrado, que não tinha forma de rosto, a não ser os dois querubins na tampa, né, em cima, tinha dois querubins olhando para dentro da arca de ouro, né, com as mãos estendidas, olhando para dentro. Né. Eles achavam então que aquela arca, aquela caixa, mais ou menos deste tamanho, mais ou menos, 1,5 metros, né, achavam que aquela caixa sagrada ia resolver o problema. Quantas pessoas vão em busca de uma solução e não se consertam com Deus? Quantas pessoas pensam que frequentar a igreja, ou só ler a Bíblia, já fiz a minha devoção hoje? Não, eu tenho que viver para Deus. Eu tenho que consertar o que está errado. Quando eu não posso sozinho, eu peço ajuda. A nação sofreu gravemente, gravemente. Inclusive os dois filhos do sacerdote Ofni e Finé morreram na peleja. O sacerdote, quando ouviu a notícia, também morreu, caiu na cadeira. A esposa de um deles estava grávida, também morreu. E assim Deus trouxe o castigo por causa de que o Senhor é santo. Deus é santo. Se eu digo Deus é meu Pai, como é que eu posso representar o meu Pai no pecado? Então o Senhor se vinga disso. Mas Deus é vingativo. Ele diz assim: não vingais a vós mesmos, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Ele não suporta o pecado. O pecado é toda a transgressão contra ele.
Por isso estamos numa escola. A igreja para mim é uma escola. E é um lugar de adorarmos a Deus. Não precisamos da estátua de Deus. Não precisamos estar diante de coisa nenhuma. Porque Deus, ele olha para o coração. Amém. E nós temos que adorá-lo no nosso coração. Não vendo um objeto, colocar um objeto. Eu faço o rosto aqui, uma coisa bonita, boto um tecido, faço uma roupa, boto ali, fixado para não cair, boto um lugar para não cair, deixo isso dar firme, depois eu vou me ajoelhar diante disso. Uma coisa que eu fiz, uma coisa que uma pessoa fez, um artista fez, de maneira nenhuma. Então, assim, irmãos, nós encontramos muitas pessoas, não é, querendo resolver uma situação até de emergência, de modo errado. De modo errado. Nós temos um caminho a seguir. Quando nós entramos numa firma, né, encontramos as organizações, os funcionários, todo mundo tem que chegar naquele horário, tem que executar o seu trabalho. Ora, se um funcionário decide resolver o problema da firma de forma completamente diferente, que não é estabelecida pela firma, será chamado a atenção. Poderá até ser mandado embora. Então, é da mesma maneira. Jesus disse assim: como é que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então, nós observamos que é de suma importância nós atentarmos para o que Deus ordena a gente fazer. Não é? Está alguma coisa errada na minha vida, eu estou sentindo o inimigo penetrando, não dá certo, as coisas estão dando errado, não é? Meu coração não vive em paz, alguma coisa não está certo, precisa ser consertado, precisa ser melhorado. Porque o Senhor não habita aonde há coisa errada. O Senhor não está no meio das pessoas onde elas não querem um compromisso com Ele. Como um homem vai permanecer com uma mulher se ela não quer um compromisso correto com Ele? Ou como uma mulher santa vai permanecer com um homem profano? A Bíblia diz que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Como Deus poderia estar junto com Israel se Israel não estava de acordo com Deus? Deus também não estava de acordo com os erros deles. Adiantava pegar alguma coisa santa? Nós lembramos do que o Espírito nos faz lembrar, ali em Atos dos Apóstolos, quando foram aqueles 7 filhos de Seva, usaram os termos que os apóstolos usavam, achando que somente usado o jeito que os apóstolos usavam, os demônios iam ser repreendidos. Foram expulsar os demônios, chegaram e disseram: conjuro-os, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele! Eu fico imaginando aquela ousadia da carne, querendo que o poder de Jesus que estava sobre os apóstolos fosse transferido para eles sem compromisso, sem nada. Eu quero ver uma irmã cheia de batom, de brinco, de esmalte, expulsar um demônio feroz daqueles bravos, irmão. Se o demônio, se a pessoa não facilitar, se o demônio passar para a pessoa, tem gente que vai lá botando a mão, né? Então, amados e queridos irmãos, Deus é assim, Ele tem prazer no justo, Ele é amoroso. O amor dele é maior do que o amor de mãe e pai. Não tem mãe que tenha um amor maior do que o de Deus. Deus é muito, irmão. Deus é assim, Ele ira, Ele traz juízo sobre a terra, mas quando alguém se humilha diante dele, Ele toma com muito carinho. Aleluia! O Senhor tem um carinho, porque Ele sabe perdoar. Deus não guarda mágoa. Uma mãe pode guardar a mágoa de um filho, por mais que ame o seu filho. Mesmo que o filho peça perdão, a mãe perdoa, mas se for uma coisa que feriu muito, ela fica na lembrança. Mas a Escritura diz que o Senhor Ele apaga da sua memória. Vocês imaginam uma pessoa cheia de pecado, ouve a verdade, se arrepende e diz: Senhor, minha vida está toda assim. Eu ouvi dizer que eu preciso pedir perdão, eu tenho feito coisa errada. Por favor, Senhor, me perdoa. Me ajuda, Senhor, a ter uma vida digna, uma vida diferente. E o Senhor, na mesma hora, Ele perdoa, na mesma hora. Se Ele olhar o coração e ver que o coração está quebrantado, contrito e verdadeiro, na mesma hora a pessoa recebe o perdão. E na mesma hora é apagado do livro de Deus, é apagado a transgressão da pessoa. Aleluia! É aí que os que estão de fora, que não entendem isso, não entendem o poder
poder de Deus, nem o amor de Deus. Como pode uma pessoa ter feito tanta coisa errada e agora está uma igreja serena, está em paz? Como é que ele pode estar em paz se ele matou uma pessoa lá fora, se ele desfez a família, o homem adulterou, a mulher abandonou os filhos, uma coisa assim, né? Dessa vida. Mas acontece que a pessoa, além de receber o perdão, quando ele se arrepende, ele recebe o refrigério da sua alma. Esse é o refrigério que leva a pessoa a uma tranquilidade e paz, se sentindo perdoado, se sentindo em casa. Amém. Mas a nação de Israel sofreu, não é? Até o ponto de eles se humilharem diante de Deus. Quando a nação de Israel padecia e não tinha uma bênção de Deus, o que o Senhor fazia? O Senhor dava um tempo de aflição até não aguentar mais. Chegava um ponto que eles não aguentavam mais, aí se humilhavam e clamavam a Deus. Aí o que Deus fazia? Imediatamente enviava um Salvador. É assim que acontece com qualquer um dos irmãos até no dia de hoje. Quando o irmão ou a irmã se endurecer, peço a Deus que não endureça, né? O Senhor vai apertando, vai te apertando, quando você não quer largar aquela coisa que você gosta de pecado, Ele vai te apertando, vai deixando, até você não aguentar mais. Aí tu fica enjoado e diz, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. Aí o Senhor providencia o livramento. Aleluia. É assim que Ele faz. E não adianta usar nada, objeto, não adianta usar artefato para conquistar Deus. Deus não se conquista com artefato nenhum, mesmo os sagrados. Glória a Deus. É verdade. Nós alcançamos as bênçãos de Deus quando o amamos sobre tudo e seguimos com carinho, com amor a sua palavra. Olha, irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo o Senhor. Aleluia. Mesmo quando eu quis virar um mendigo, Deus não deixou. Pela aflição que veio na minha vida. Eu já falei isso para vocês. O que vinha na minha mente quando eu padecia uma aflição tão grande que eu queria ser mendigo, eu queria sair pelo mundo afora. Eu disse que eu vou pregar, se alguém quiser me ouvir, me ouça, mas eu não quero mais compromisso, não quero ver mais ninguém. Não quero ver família, não quero ter família, não quero ter responsabilidade com nada. Mas até isso o Senhor não deixou. Não nem nasceu Isabel, né? Mas o Senhor é muito bom, porque Ele cuida dos seus filhos. O Senhor, Ele verdadeiramente tem planos maravilhosos com aqueles que se doam para Deus. Senhor, eu vou doar a minha vida, de coração, eu quero te servir. Amém, irmão? Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos dobrar o